Bendito o nome do Senhor. Nós queremos agradecer por essa noite, por esse momento de entrar na presença do Senhor para bendizer e adorar o teu nome. Nós queremos, ó Deus, sentir a graça do Senhor, sentir a presença do Senhor, né? Para que venhamos a cada dia mais e mais estar confiante de que o Senhor está conosco, né? Amém. Nos perdoa, em nome de Jesus, tudo que temos cometido. Pecado consciente e inconscientemente. Amém, tua igreja, amém. Eu falo sempre que os dias passam, a gente faz tanta coisa de serviço em casa, de brinca, celular, tudo, e muitas das vezes não tem tempo para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para pedir perdão. É por isso que a igreja nesse momento está pedindo, Senhor. A igreja reclama ao Senhor, perdão do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe e fortalecendo. Envia o povo nesse lugar para adorar o teu nome, né? Aleluia. Para que venhamos nos alegrar também. Mas toda vez nós estamos aqui para aprender mais e mais do Senhor. E talvez também aprender mais e mais a ser mais humilde, a ser mais, vamos chamar a tua face, aprender mais sobre o Senhor para poder passar para aqueles que vão entrar por essas portas, né? Nós queremos agradecer por isso. Abençoe cada um de nós, que nos fortalecemos, ouvindo, Senhor, e nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. E derrama sobre nós a tua bênção, para que possamos estar sempre voltados. Eu lembro a passagem que diz lá que, não sei se foi Davi, ou Salomão, não sei, que para que o Senhor não nos desse o muito, para não viemos a esquecer do Senhor, nem também nos deixar faltar, para que viéssemos a blasfemar o teu nome. Nos deu o pão de cada dia, nos deu o essencial, para que possamos viver uma vida digna de ser chamado teu filho. Muito obrigado em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Sou um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, professando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso é para mim. Irmão, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoa, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos
feito bem de amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, sem qualquer compromisso, vivendo amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmã, precioso é para mim, irmã, eu preciso de ti, irmã, precioso é para mim, irmã. Vamos cantar mais. Em espírito, eu ainda tive. Eu fui uma vez na igreja, né, cantei esse hino e o pessoal falou assim, rapaz, esse hino é tão antigo aqui, nunca cantava eu. O problema é seu, o problema é de você, né? E olha a letra do hino. Ó. Em espírito, ele chama a atenção, sabia? Não é que às vezes a gente, muitas das vezes, sabia que a gente não adora Deus em espírito de verdade, sabia? Mas ele chama atenção para isso. Porque ele falou assim, ó, vai chegar um momento que vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas tu sabia que às vezes o momento na vida da gente está tão ruim, tão triboloso, tão entisicado, que você não consegue adorar Deus em espírito e verdade, não, sabia? Aí Deus olha para você assim e fala, poxa, coitado meu filho, vou ajudar esse camarada, senão ele chega no caminho. Aí tu vai conseguir sentir, né? Às vezes, tu sente a presença de Deus tocando você levanta, meu querido, né? Comigo é assim, às vezes eu estou desencado, eu, Jesus, né? Aí eu, calma, rapaz, calma. Calma aqui. Em espírito, em verdade, adorando, em espírito, em verdade, adorando, Ele Rei e Senhor, entregamos nosso viver. Ele Rei e Senhor, entregamos nosso viver. A te adorar, ó Rei dos Reis, o mais meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agora eu vou te perguntar, fazer uma pergunta, né? Ele falou assim, para te adorar o Rei dos Reis, foi que eu nasci, né? Nós nascemos para adorar a Deus, é isso? Aí diz assim, para mim estar sempre na casa do Senhor. Eu amo estar na casa de Deus. Não sei não. Porque se você ama estar na casa de Deus, né? Você vai estar sempre. Davi falou, é melhor ficar, né?
um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias lá na farra, né? Lá na Dinelândia, na frente da televisão, não é isso? Muitas das vezes falta na gente, sabe o que é? É um achego mais a Deus. Se achegar mais ao Espírito Santo. Se achegarmos a Deus, ele chegará a vós. Sabia? Porque muitas vezes você deixa de servir a Deus, você deixa de ir na casa de Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de louvar a Deus, você começa a fraquejar. Teu espírito começa a participar da banda. Aí a carne já começa a tomar conta. Não é isso? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então aqui, na casa de Deus tem o amor de Deus, né? Muitas vezes você não tem como procurar de fora. É tanta maluquice, tanta perturbação, tanta falcatrua, tanta injustiça, que o lugar certo é na casa do Senhor. Né? Você pode até buscar, né? Deus aí fora. Mas aqui é muito melhor. Não é isso? Mais um. Essa é antiga. Bem melhor que tudo que alguém possa ser. Conhece essa? Então vamos. Não conhece, não conhece. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda de todo o saber é confiar em Deus, sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dia mau, com tudo a sorrir, com esperança de um belo porvir, quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Bem melhor que tudo que alguém possa ser é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo o saber é confiar em Deus, sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dia maus, com tudo a sorrir, com esperança no belo porvir, quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Bem melhor que todo saber, bem melhor que tudo nesse mundo, né? É você ter a certeza, né, de que um dia você vai morar com Jesus na glória, né? Vamos. Menina, pergunta, é você, então. Ela não está olhando você, né? Cantar um hino aqui, cantar um hino, uma palavra, aquilo que o Senhor colocar no teu coração. A igreja na paz do Senhor. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Antes de falar, de cantar, né?
Eu estava vendo uma passagem na Bíblia e eu, como sou muito curiosa, eu fui procurar saber o porquê daquela passagem. Ela se encontra lá em Ezequiel 44, do 1 ao 3. Para mim foi uma história interessante, antiga, mas é tão atual, que a Bíblia ela é atual, ela pode ter sido escrita há muitos e muitos anos, mas ela é atual. Está lá em Ezequiel 44, 1 ao 3, está escrito assim: o homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo. O portão estava fechado, então o Senhor me disse: este portão ficará fechado, nunca será aberto. Nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno deste portão. Eu fui procurar saber que portão era esse. É o portão dourado. Muitas das vezes a gente vê as coisas na Bíblia, a gente acha que é coisa assim que já aconteceu, mas não existe mais. Mas o portão dourado existe. E eu achei interessante a história desse portão dourado. A palavra diz que esse portão, ele foi fechado e ele seria aberto na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E que ele entraria por esse portão. Então, bem depois de Jesus ter entrado por ele, e eles mandaram lacrar o portão, fechar esse portão, né? E Deus está mostrando que mandou fechar. Foi Deus quem mandou fechar. E 500 anos depois de Cristo, surgiu um muçulmano, né, do dinheiro, e mandou lacrar o portão, com medo da passagem do Messias, para que Jesus não passasse por esse portão. Mas o homem é tão sagaz, que o que ele quis fazer para impedir a entrada, a profecia sobre este portão, que Jesus iria passar por ele novamente. Ele mandou fechar o portão, mandou fazer um cemitério muçulmano à frente deste portão dourado. Por quê? Porque Jesus, ele é um sacerdote. E a lei judaica, o sacerdote não pode entrar em cemitério. Então, na cabeça desse homem, por ter muito dinheiro, ele vai impedir a passagem, a entrada de Jesus por esse portão. E eu fiquei pensando, quem é ele para querer impedir a entrada de Jesus ali? Porque Jesus, ele pode entrar onde ele quiser. Ah, mas aí, como ele é sacerdote, ele não vai poder passar ali, porque ele tem que seguir a lei dos judeus, que eles não podem passar por dentro de um cemitério, não pode pisar, nenhum sacerdote pode pisar onde tem mortos. E ele vai sagazmente criar um cemitério na frente do portão, no qual diz a palavra que vai se cumprir, que Jesus não vai entrar ali. E nesses estudos que eu estava olhando, os arqueólogos encontrou um portão embaixo desse portão. Essa é a cidade de Jerusalém. Esse portão é o portão que Jesus passou. Esse de cima não é o portão que Jesus passou. Existe esse outro portão por baixo da cidade, porque a cidade foi várias vezes destruída, né? Então, o que eu estava vendo ali? O homem, desde aquele tempo, vem fazendo com que o ser humano desista de andar com Jesus. Quantos cemitérios já foram colocados nas nossas frentes para a gente não seguir a Jesus?
Quantas pessoas aí estão falando, eu vou para vou para a igreja para quê? Eu vou cultuar em casa. Isso é um cemitério na frente da pessoa, para a pessoa não querer fazer a obra do Senhor, não querer seguir a Jesus. Então, como esse muçulmano, que era um príncipe, fez isso, lacrou o portão, botou cemitério na frente do portão para Jesus não entrar. Jesus pode vir pelo alto, o salão, ele pode passar pela parte de trás, entrar e sair, quebrar tudo aquilo ali e passar tranquilamente, porque ele é Deus, ele pode. Agora, esse muçulmano, ser humano, homem, cisma de bater de frente com Jesus e querer impedir as profecias de ser cumprida. Mas eu espero em Deus que a gente esteja aqui para a gente ver Jesus passar ali naquele lugar, porque ele virá e ele vai cumprir tudo que ele prometeu, tudo que foi falado sobre ele na Bíblia. E eu creio, né, que ele vai mostrar para o homem que ele virá e ele vai passar pelaquele portão, com cemitério ou sem cemitério, de muçulmano ali. Deixa eu ver aqui o louvor, que eu botei o louvor e agora eu perdi um pouco. É o quê? Eu vou te mostrar. Gente, achei. É velho. Mas você está cantando aqui os hinos velhos? Não. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está no meio. Jesus virá, quando ele aqui, Jesus virá, mais uma vez aqui. Todos juntos, em um louvor, cantemos todos, ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tocado, mas não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, ele é o nosso Senhor. Jesus virá, voltemos aqui, Jesus virá, mais outra vez aqui. Todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, ele é o nosso Senhor. Jesus virá, voltemos aqui, Jesus virá, mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, ele é o nosso Senhor. Ele virá e ele vai cumprir tudo o que foi prometido. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Jesus virá, né? Jesus virá mais outra vez aqui. E você que não crê, né? Aí, meu filho. Antes de ver que eu vou ter carreira, não creu, deu 5 minutos. Não creu na igreja, 5 minutos, né? Mas que Deus te abençoe. A glória de Deus. Nós vamos. Depois tá falando, depois com mulheres agora. Né? Mulheres ali. Então viu o nosso primeiro. Você quer ver o irmão dela? O pastor quer ouvir o irmão dela primeiro. Irmão dela,
Presbítero irmão. É presbítero irmão dele ou presbítero dele? Depois você deixa comentário aí. Glória a Deus. São da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deixa eu ligar para não, pastor. Não. Quem sair, vai sair lá. Você está vendo, você está sendo visto lá na África, nos Estados Paz Unidos. do Senhor. Mais uma vez, na igreja, eu gostaria de deixar. Estados Unidos, América. Até na Venezuela. Deve ser. Carregou a bateria. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar a meditação para a igreja lá no Salmo 137, apenas um verso, que é o verso 1. Fala assim a palavra de Deus. Saudade da pátria. Junto ao rio da Babilônia, aí nós assentamos e choramos quando nós lembramos de Sião. Irmão, quando a Rosana foi pregar na igreja, eles cantaram esse louvor, que um dia o Silvio pode ensaiar. Babilônia não é o seu lugar, né? Não sei se é da arte, não sei. O que eu quero dizer, irmão, eu fiquei meditando nesse salmo. Sérgio Lopes. Eu fiquei meditando nessa palavra, pouco tempo que eu li, que a gente saiu o dia todo. Não. Babilônia é o mundo aqui fora. Quantas pessoas que tiveram aqui, como o Silvio, tocando o instrumento dele, e eles penduraram esse instrumento, como a palavra mais adiante vai dizer. Por quantas pessoas que foram transportadas para a Babilônia, que é o mundo, quantas pessoas que saíram da casa de Deus. Deus usava essa pessoa em profecia, ela colocava as mãos dela no enfermo, essa pessoa era curada. Essa pessoa, ela se dedicava à obra de Deus, fazendo com tanto carinho. E ela retornou para a Babilônia. Aquele povo que saiu de Judá, eles só começaram a pensar na benfeitoria do Senhor, porque Deus mantinha aquele povo em Judá, quando eles sentaram no rio e começaram a chorar. O interessante, irmão, quantas pessoas, os mesmos que levaram ele à força, amarrado no seio da Babilônia, são os mesmos que pediram para cantar a canção, como estivesse de Sião. Então aquele povo, você lê esse salmo, é muito lindo. Aquele povo se lembrou de quando eles cantavam o hino ali na Babilônia. Eles agora estão perdidos na Babilônia. Como hoje, quantos jovens, quantos casamentos estão sendo destruídos. Eles estavam dentro da casa de Deus, segurando a sua harpa, que é a palavra de Deus, e hoje se encontra na Babilônia e fora. Mas mesmo assim, lá fora, alguém chega. Mesmo você está afastado da igreja, você faz uma oração para mim. Quantos acontece isso? Que Deus, mesmo você afastado, mas Deus cuida de mim e de você. Deus só está esperando, meu filho, volta para Sião. Babilônia não é o teu lugar.
Babilônia vai te destruir. Babilônia vai te dar enfermidade. Babilônia vai trazer enfermidade incurável. Eu estou arriscado você perder a vida e você não estar salvo. Mas as pessoas se deixam levar pela Babilônia, pela riqueza. Hoje, interessante, enquanto eu estava naquela monte de gente lá, mas hoje eu dei uma volta, e ela falando, depois ela confirma, que uma jovem bonita numa cadeira de rodas, sozinha, e ela falou que ela deu um sorriso para aquela jovem, e aquela jovem sorriu. Mas Deus falou para ela, não só isso que eu quero. Vai até ela, dá um abraço nela. E a Rosângela foi, abraçou aquela mulher. Aquela jovem se derramou em lágrimas. De repente, aquela mulher, aquela garota, deveria ter bens, pais bem-sucedidos, para estar naquela cadeira nova. Mas o principal, ela não tem, que é o amor de Sião, é o amor de Deus. Mas talvez ela prefere a Babilônia do que Sião. E muitos jovens estão se deixando levar pela Babilônia, pelas belezas da Babilônia, pelas luzes da Babilônia, pelas funções da Babilônia. Mas seja como Daniel. Eu não quero participar do manjar do rei. Mas você vai se parecer, você vai ficar magro. Não, não me importa. Mas esse manjar oferecido aos deuses da Babilônia eu não quero. E aí, 10 dias, parece, ele comenta legumes. Aqueles homens vieram, se admiraram com a postura física dele. Ele estava melhor do que aquele que comia o manjar do rei. O que eu quero dizer, Deus te sustenta. Deus te sustenta. É no leito do hospital, Ele te sustenta. Ele não te deixa faltar nada. Então, por que você ainda, o povo ainda está gozando dos manjares da Babilônia? Volta para Sião. Babilônia não é o teu lugar. Para de chorar e volte para Sião, porque a mão do Senhor está estendida, meu filho. Eu quero te usar. Como eu te usava antes, você curava, você evangelizava, você pregava, você não temia ao inimigo e agora você se rendeu, você está sendo chacota dele, você está sendo um tapete vermelho na mão dele. Meu filho, eu só quero te trazer de volta para Sião. Então, por que muitos hoje estão comendo ainda o manjares de dores? Manjares que representam a perdição, a maldição. Mas vamos voltar para Sião, porque o nosso Senhor é o nosso lugar, é o nosso Salvador que cuida de nós. Amém? A Senhor agradeço a minha oportunidade. Amém. Quando em cativeiro te levaram desse ano, e seus sacerdotes cantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Vamos ouvir agora nosso... Não, agora não. Nossa irmãzinha. Quer cantar um hino? Depois o irmão lá... Como é que é o nome do irmão presbítero? Osvaldo. É porque as orelhas, é de tanta lixadeira nas orelhas que fica meio... o dia todo barulho no meio.
A dama de roupa. Paz do Senhor. Sou da igreja que é Paz do Senhor, amém? Vânia, vem cá me ajudar a cantar esse louvor, vem. Mas já tá aqui, eu já botei ele. Vamos louvar. Ele que inicia. É Jerusalém, Sérgio Pop, Rael. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Chora, povo de Israel. Babilônia não é o teu lugar. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Nós vamos ouvir uma palavra com nosso irmão presbítero Osvaldo Certini. Osvaldo. Está à vontade. E pareça com quem? Vê se vocês conhecem. Vê se vocês vão ver. Vitorino Silva. O Vitorino Silva aí, gente. Aí. Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja. Glória a Deus. Eu tive aqui na festividade das irmãs, me falaram isso. O João Carlos
Ele falou assim, rapaz, eu estava olhando, falei, nós estamos felizes, não só Jesus está aqui, mas o Vitorino Silva também está aqui. Eu falei assim, aí eu fui pesquisar e puxar um pouquinho só por causa um pouquinho da careca, né? Irmãos, graças a Deus, mais uma vez está aqui, estou feliz da vida. Deus possa estar abençoando essa igreja, né, o pastor Wagner, né, juntamente com a sua membresia aqui, os amados irmãos que ajude. E eu vou deixar um louvor também que é muito conhecido, eu gosto muito de cantar ele, porque todo mundo conhece, né? É o hino 3 da harpa, né? Muito conhecido. E, gente, estar aqui, né, é uma bênção, né? Eu ainda venho aqui ainda vou vir mais vezes aqui ainda. Estou esperando que o Wagner me convida também. Ele já disse que quer preparar tudo que ele quer fazer, quer gravar. Então, eu quero dar um belo de um testemunho da minha vida, da minha caminhada, porque o culpado de eu estar na presença de Deus, irmãos, é um rapaz que ele não gosta que eu fale. Ele fica chateado. Ele é meu pai na fé. Quem seria esse homem? Pastor Wagner. Esse homem me cativou tantas e tantas vezes para me caminhar. Eu gostava do futebol, a gente batia uma peladinha lá perto de casa. E ele sempre me convidava. Ia para a igreja, me chamava. Eu falei, pode ir que eu estou indo. Ele ia, terminava o culto, eu estava jogando bola ainda. Ele me pegava no pé, pegava pela orelha, foi indo, até que um dia, né, eu não pude mais correr. Jesus foi lá e me puxou. E hoje eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Wagner, né, por ter se esforçado e me buscar, né, onde eu estava no lamaçal, todo atolado, né, pessoa que não queria nada com Deus, não sabia que coisa gostosa era estar na presença de Deus, né? E quando eu comecei a tomar o sabor de tudo isso, de todas as palavras, né, dos louvores e tudo, e aprendendo, eu fui sentindo o desejo e meu coração se abriu. E foi na própria casa dele mesmo que eu entreguei minha vida. Lá mesmo é que eu fui chorando aos prantos. Quando estava fazendo uma bela de uma pregação, nosso amado irmão Edmar estava pregando. E quando eu me dei por fé, ele pregando e olhando para mim, ele pregava e ele pregando, eu abaixava a cabeça, o Espírito Santo levanta a cabeça. Ele pregando, eu abaixava a cabeça, o Espírito levanta a cabeça. E quando ele estava quase terminando da mensagem, do apelo, eu já estava do lado dele, chorando aos prantos. E graças a Deus, batalha, e passei por vários processos, né? E na minha caminhada agora com 38 anos, me lembro que agora eu estive até na Rua 18, e a igreja também está fazendo 38 anos. Eu estive lá na festividade, e eu quase que eu falei também que eu estava na idade daquela igreja, 38 anos, caminhando. E dali por diante, irmão, muitas coisas. Deus tem me usado muito na obra, né? E na obra que Deus me colocou numa responsabilidade, caminhando nos pés de Jesus, não sabendo nada de crente, não sabendo nada do evangelismo e tal. Esse homem me bota na frente de um grupo de evangelismo. Tinha um grupo que ele liderava, ficou acho que 1 ano e pouco ou 2, né? E depois passou para mim, eu assumi a cruzada, fiquei durante 8 anos na frente da Cruzada Emanuel, grupo de evangelismo, pregando a palavra, sábado, domingo, feriado, sol, chuva, a gente estava pregando a palavra, e dali por diante, Deus, Falhando, bicho. dali por diante, Deus começou a me usar na palavra, me usar no evangelismo, fazendo culto de oração nas casas das pessoas, Deus transformando vida, curando, libertando mesmo. E aquilo ali foi para mim maravilha. Dali eu continuei.
Mas depois de tanto tempo, eu tive um deslize e uma derrapada, né? É onde que eu quero falar desse testemunho aqui. E dali foi um processo muito grande. Mas Deus me continuou com suas mãos estendidas sobre mim e eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu louvar, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras, né? Que eu li é um versículo que está encaixado mesmo na minha cachola. Esse, quando nós estávamos fazendo um seminário, é a nossa porta de entrada. Então, ficou aquilo na minha cabeça e ficou gravado. É o livro de 2 Timóteo 2,15, né? Ele diz assim: procura te apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E ali eu guardei essas palavras, né? Ficou bem encaixado mesmo. E me usando, né, na palavra, nós temos um trabalho ali no final da minha rua, é um trabalho de uma igreja também, que agora eu estou nela, que é Transformado para Transformar, né? Uma igreja, um trabalho muito bom, a gente lida com vários tipos de pessoa. Nós temos um grupo de irmãos, e nós vamos até lá em Santa Cândida, que é a clínica de recuperados, trabalhando com pessoas, né, de rua, de drogado, e esquece da família, esquece de tudo. Então a gente pega e leva tudo para lá e cuida deles lá. Então, um trabalho muito bom que essa igreja está fazendo. Bom, vamos lá. Vamos louvar esse hino 3, que eu gosto dele. Aliás, todos eles são bons, né? Muito maravilhoso. Diz assim: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando o favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, este mundo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor.
Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo ainda de eu ver a primeira dama, tem? Dá tempo, dá? Vem pra cá, Ivani. Quer louvar o Senhor, você gosta de louvar. Já louvaram o teu hino, que é o número 3, né? O dela é o 3 também. É o 3. Eu vou cantar o número 77, que a igreja me ajude. Eu quero só da igreja com gloriosa paz do Senhor. Ontem, não, foi segunda-feira. Alguém tinha chegado para mim e estava muito chateada, muito assim, brava, né, com umas situações. Aí eu estava falando com ela que se nós for olhar pelas nossas situações, quando a gente se aborrece com alguma coisa, né? Eu tenho clamado muito a Deus por algo na minha família. E tem me chateado muito algumas coisas, né? Porque às vezes a gente quer mudar as coisas do nosso jeito, mas é o Senhor, é Ele que, né, que está no controle de tudo. Às vezes a gente quer que seja rápido demais ou fala assim, poxa, Senhor, mas eu não aceito da forma que está sendo essas coisas. Então, essa pessoa que não tem nada a ver com a minha família também estava chateada por algo familiar. E eu falei para ela, olha para o foco que é Jesus. Porque se eu for olhar para o lado ou para trás, eu vou desistir. E até mesmo em pensar em desistir, essa pessoa falou. E eu pedi muito a Deus, né, para que venha falar no coração dela que ela nunca pense em voltar para trás. Eu creio que o nosso amado irmão Oswaldo, um dia ele vai estar aqui contando o testemunho dele, né? Então, a gente nunca deve, né, Oswaldo, olhar para trás. A gente tem que seguir, mesmo que o vento balança para lá e para cá, mas nós temos que pedir a Deus, não a gente segurar na mão dele. Nós pedimos que ele nos segura a nossa mão para que nós, né, viemos suportar as tribulações da vida. Amém? 77, que as irmãs me ajudem. A irmã Vânia tem a voz alta, a irmã Rosângela, então me ajude. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dar-lhes a mensagem do amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do céu te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo
possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Quer ir neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. É só manter o contato com ele e a gente vai prosseguir. Aleluia! Que o nome do Senhor seja louvado na vida da nossa irmã Ivani, né? Servir a Cristo não é simplesmente entrada numa igreja, não. Servir a Cristo é muito mais do que uma igreja, né? Servir a Cristo é você continuar com Cristo. Todos nós aqui já passamos por toda situação nas nossas vidas. Todos de nós aqui já chegam pertinho de dizer assim, eu vou parar por aqui mesmo, né? Não dá mais não. Melhor parar por aqui. O mundo tá melhor. Lá tem umas carninhas boas lá, né? Para comer. Mas isso não vale a pena. E infelizmente, quantos estão fazendo isso, né? Tem uma canção que eu sempre gosto de cantar aqui, né? Que fala sobre aquela palavra, aquele hino Pai, né? Quantos deixaram e ficaram na beira do caminho, né? Não prosseguiram, não conseguiram, né? Alcançar os seus objetivos. E quantos tinham promessas, morreram sem cumprir as suas promessas. Porque tem um probleminha no mundo aí que fala, né? Você ouviu falar? Quem tem promessa não morre? Isso é conversa fiada. Não entra nessa não, né? Muitas pessoas falam que quem tem promessa não morre, começa a fazer uma série de pecados, cometer uma série de erros, e começa a se aprofundar no pecado, e aí morre e a promessa não se cumpre. O grande saudoso, agora ele já passou para a glória do Senhor, pastor Miles Moher, ele disse uma coisa numa dessas suas palestras sobre liderança. Ele falou que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E aí alguém perguntar para mim, mas por que o lugar mais rico do mundo? Porque lá é enterrado várias riquezas, poesias, belas canções, belas mensagens que poderiam ser pregadas, mas as pessoas morrem com elas, morrem com seus projetos, morrem com seus planos. E nós precisamos colocar isso para fora. É por isso que, enquanto estivermos vivos, é um conselho que eu dou para toda a igreja, coloca para fora todos os projetos que Deus colocou para você. Joga para fora. Expõe para Deus, expõe para a sociedade, né? Nem que seja uma coisa pequena, uma coisa boba, mas que seja exposto para lá e mostrando, e pregando, falando, o que você puder fazer, você faça enquanto estamos vivos. Não leve nada. E vão dizer pro cemitério, de mim você não leva nada. Eu não vou enriquecer cemitério nenhum. Ao contrário, eu quero enriquecer o céu, para onde a minha alma vai. Então essa é a nossa vida hoje. Infelizmente, né, quantos pastores hoje estão desviados? Ontem estavam pregando, esse dia eu estava conversando até com, né, acho que foi com você, né, Silvio? Pastores que outrora estavam lá firmes, fortes, de repente largam tudo e vão para o mundo.
E aí? O que será dessas pessoas? Né? Temos aí pessoas que tiveram grandes experiências com Deus, viram a glória de Deus, hoje trocaram tudo aquilo que eles sentiram de tão gostoso, de tão bom, por coisas tão fúteis neste mundo. Ontem eu estava gravando a mensagem devocional que todos nós estamos gravando, e Deus, no intermédio da mensagem de ontem, falou uma forma diferente do meu coração. Não tem ideia, né? E, inclusive, nós vamos dar uma sequência maior sobre isso, vamos estudar mais sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro muito rico. E hoje eu estava conversando com um amigo meu lá do trabalho, que ele também é pastor, e estavam lá, enquanto a gente não faz nada, a gente conversa, né? E aí estávamos conversando, e justamente sobre isso, sobre esse livro tão fantástico chamado Eclesiastes. E muitos, às vezes, não dão muito valor a esse livro, às vezes por ter algumas coisas que parece que não se encaixa, né, para nós, mas ao contrário. O livro de Eclesiastes, ele tem uma mensagem que tem tudo a ver conosco no nosso dia a dia. Eu estava conversando com ele sobre isso, né? E às vezes você fica 30 dias trabalhando. E aí as pessoas dão valor, acham que o trabalho ele é o sentido da sua vida. E, na verdade, você trabalha 30 dias. O que acontece depois, irmãos? Depois de 30 dias, você gasta o dinheiro. Aí você tem que voltar no mês de novo a trabalhar para que você possa, né, receber o dinheiro novamente. Isso eu falo em todo sentido, até os aposentados também, viu, irmão Vânia? Não existe sentido. O sentido da vida é quando nós guardamos aquilo dentro de nós e aquilo faz fluir constantemente nas nossas vidas. Então, o sentido da nossa vida sempre será Deus. Quantas pessoas eles trocam Deus por dizer que esses fatores do mundo são o sentido da vida deles, eles vivem sempre frustrados, sempre amargurados, porque eles não conseguem encontrar, porque não existe sentido na verdade. Mas quando nós encontramos Jesus, talvez você vê aí pessoas desempregadas, as pessoas talvez aparentemente passando situação difícil, mas elas estão felizes porque elas não vivem de acordo com aquilo que diz que o mundo diz que é sentido da vida, mas vivem de acordo com aquilo que Jesus é na vida delas. Eu tenho uma palavra hoje, rápida, para não podermos conversar sobre isso, é João 14. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E vamos tentar estender aqui alguns versículos. Vamos ler até o versículo 9, para podermos fechar aqui, tá bom? Até o versículo 9. João 14, versículo 1, e vamos entender até o versículo 1 até o versículo 9, que diz assim, vamos lá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os recebereis para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. E como você diz, mostra-me
mostra-nos o Pai. Essa conversa aqui é uma conversa interessante, né? Jesus está perto aí de acabar a sua carreira aqui nessa terra. Você está finalizando já o tempo de Jesus aqui nessa terra e está pronto já de assumir já o seu papel, né, ali na cruz do Calvário. E os discípulos ele percebeu que os discípulos estavam um pouco angustiados, porque Jesus sempre estava falando sobre essa ida dele, esse retorno dele ao céu. E ele disse: olha, por que vocês estão angustiados? Eu vou para lá, mas fique tranquilo, que eu vou para lá é para poder preparar um lugar para vocês, né? E aí Jesus começa a falar sobre o caminho. Tomé, ele já começa a dizer assim: olha, eu não conheço o caminho, Senhor. Que caminho é esse, né? A gente não sabe para onde o Senhor vai. E aí Jesus fala: eu sou o caminho, olha para mim. Olha, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, depois que ele fala sobre a questão da paternidade, que quem vê ele, vê o Pai, aí Felipe, ainda meio fora de sintonia como Tomé, disse: mas mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse para ele: olha, eu estou tanto tempo com você, Felipe. Estamos aqui já há 30 anos. Já há 3 anos, perdão. 30 anos. Ele tinha, né? E já estão 3 anos com você aqui já. Você ainda não viu o Pai, mas não estou entendendo você, Felipe. Hoje a situação, ela não muda. Infelizmente, as pessoas, eles dizem que estão com Jesus. O meu cunhado fez uma pergunta interessante essa semana, ontem. Eu perguntei a ele, né, eu queria pregar amanhã, mas eu queria que você me desse eu queria que vocês me ajudassem a pregar. Aí meu cunhado disse: olha, prega sobre isso. Ele disse uma coisa interessante, que todos nós dizemos que, ou melhor, todos nós, perdão, as pessoas dizem fora que todos os caminhos levam a Deus. Não é isso mesmo? Você não concorda com isso? Não concorda? Levam. De alguma forma levam a Deus. Não diretamente a salvação, mas levam, porque todos nós, segundo a Bíblia, não tem dissensão, vão ter que comparecer diante de Deus. Então, quando alguém dizer isso para você, você responde dessa forma: você, realmente, todos os caminhos levam a Deus. Uns para a vida eterna e outros para o fogo eterno. Porque a ressurreição lá, ela vai ser justamente para isso. É para as pessoas se comparecer diante de Deus. Segundo a Bíblia, deve estar lá no capítulo 21 de Apocalipse, não faz memória, vão ser abridos alguns livros. E alguns livros, parece que são 6 livros, não faz memória, são 7, não lembro agora. E vão abrir esses livros, e cada livro vai estar escrito tudo que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós... Tudo que nós pensamos. E lá vai estar escrito. Ninguém vai passar ileso diante do juízo final. Porque, mesmo que as pessoas vão ser condenadas, mas elas têm que estar cientes da sua condenação. É esse comparecimento que muitos vão falar, vão parecer ali. Então, de alguma forma, todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos, né? Mas tem caminhos. O caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à perdição eterna. O bom de tudo isso que Jesus está querendo dizer para os discípulos: olha, o caminho que eu quero que vocês seguem é um caminho que vai dar para vocês a vida eterna. Então, infelizmente hoje as pessoas olham para Jesus, não olham para Jesus como fosse Deus. Esse é um dos problemas das religiões aí fora, que a qual vem Jesus apenas como profeta, como um homem que teve uma sabedoria extraordinária, um homem que falava muito bem, que se pronunciava muito bem, mas se esqueceram que Jesus, segundo a Bíblia, é o Deus encarnado, é o Emanuel, que é o Deus conosco. E quando nós olhamos para Jesus dessa forma, tudo muda. Muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ver, e a Bíblia sempre vai apresentar Jesus como isso. Quando ele fala que eu sou caminho,
a verdade e a vida, ele está falando aqui de uma forma de dizer assim, olha, eu vim aqui, me encarnei em homem para dar para vocês um padrão, como é que vocês devem andar. Porque às vezes a pergunta anterior, antes, né, poderia ser essa, né? Mas como é que eu vou seguir a Deus? Né? Talvez a pergunta que você faria hoje é essa, mas como é que eu vou me posicionar? Tem um livro que eu não li ele, mas já me comentaram sobre ele já. O livro é Em Seus Passos, Jesus. É um livro, segundo a informação que me deram, um livro fantástico. É como que eu andasse nos passos de Jesus, seguisse aquele padrão de Jesus. Quando alguém me pede conselho, como é que eu devo me posicionar de alguma forma? Por exemplo, todos nós, aqui na igreja, nós temos poucas pessoas, mas eu já dirigi a igreja com mais pessoas. E lá existe confronto, vocês já passaram por isso já? Confrontos, todos nós, você sempre vê confrontar um membro com o outro, sempre tem esses probleminhas, infelizmente. A pergunta que me faziam era, como é que eu faço, pastor, para lidar com essa adversidade? É simples. Segue os passos de Jesus. Assim faço eu. Quando eu tenho problemas, ou com... aqui eu não tenho problema, graças a Deus, né? Mas já tive vários problemas com a igreja já, com membros, e quando eu me confrontava com esses problemas, eu perguntava a Jesus, como o Senhor procede se procedia, ou se proceder numa situação como essa. E aí ele começava a me mandar para as Escrituras, eu via isso, porque Jesus teve problemas sérios com os fariseus, com seus próprios discípulos, problemas sérios. E ele tem que aprender a lidar com isso. Por exemplo, quando Jesus desce ali do monte chamado Monte da Transfiguração, ele depara com esses problemas. Porque tinha um menino lá que estava endemoniado e os discípulos não conseguiram resolver o problema do menino. Se fosse um de nós, se fosse talvez o pastor Wagner, já ia dar uma bronca em todo mundo. Isso, tudo aquilo, vocês vão... Estou aqui, eu não posso nem orar direito mais, né? Eu vou lá orar e vocês aqui ficam aprontando, não conseguem resolver meu problema? Não, ele entendeu o problema dos discípulos. Entendeu o problema deles. E disse... E quando ele fala que eles eram pessoas que até quando eu vou estar com vocês, ele está ensinando para os discípulos o seguinte, olha, vocês até quando vão depender nessa situação de mim? Um dia eu vou ter que ir embora. Um dia eu vou ter que ir embora e vocês, como é que vocês vão se proceder com isso? Aí, tudo bem, mas Jesus, ele é uma pessoa fantástica, né? Ele chama atenção, mas ele vai, se retrai novamente, fica quieto. Ele poderia muito responder a tudo para o discípulo, mas ele falou assim, não, ele tem que vir isso deles. E aí ele vai, expulsa o demônio do menino, o menino é liberto. Aí depois os discípulos, curioso, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Espera, percebeu? Jesus ele foi lá, chamou a atenção deles, falou assim, até quando eu vou estar convosco, com vocês? E depois ele faz com que os próprios discípulos, ele tenha a pergunta, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Antes de eu responder a resposta de Jesus, uma vez tinha um irmão lá na igreja, ele é uma bênção. Ele disse para mim que foi lá e parece que tinha uma casa que estava lá assim, assado, com uns demônios trabalhando lá. Ele chegou lá para expulsar os demônios, viu, irmã Rosângela? Quando ele chega lá, os demônios fizeram ele correr. Tá fazendo o que aqui? Ele não soube lidar com a situação, capinou fora, né? Aí ele perguntou, mas pastor, eu fui lá, pastor. O demônio falou assim, o que eu fiz? Eu fui embora, pastor, vou ficar fazendo o que lá? Aí eu expliquei para eles, olha, situações assim, é assim, assado que se procede. Não é todo lugar que você entra que você vai chegar, sai, demônio! Não! Eu entrei uma vez numa casa, até morava ali perto da minha casa ali, Oswaldo. No lado onde eu moro, né? Aí fomos lá na casa da suposta irmã demoniada, né? Cheguei lá dentro, aí a irmã papai, eu assim, aí comecei a conversar com a pessoa, né? E aí, tudo bem?
Tudo bem. Aí eu comecei a dar um de maluco, igual a pessoa também, né? E comecei a ficar no jogo da maluquice lá, irmão Neres. No final da história, ela olhou pra minha cara aqui, acabou o demônio. Foi embora o demônio. Tá entendendo? Davi quando... Não, Davi ele fez isso, mas foi de outra forma, né? Quando ele viu lá que o rei de Gate ia pegar ele e... Esse cara fica doido, manda embora. Irmão, tem hora que tem que dar um de doido mesmo, né? Então, Jesus, ele se posicionava assim, aí ele falou assim, olha, por que não conseguimos expulsar o demônio? Seguinte, demônios, legião de demônios só se expulsa com jejum e oração. Aí eu fiquei também curioso também, sabe que o pastor, eu sou muito curioso quando a gente ouve isso, mas o que Jesus quer dizer? Que o demônio é expulso com jejum e oração. Aí eu comecei a investigar e nós conseguimos obter a seguinte resposta. Oração significa relacionamento. Não é você ficar ali, não, sai disso. Significa relacionamento com Deus. E o jejum significa que você vai mortificar a sua carne. Então Jesus diz, olha, se você tiver um relacionamento com Deus contínuo e você estiver sempre mortificando a sua carne, você vai falar com os demônios e eles vão ser expulsos porque ele não suporta crente que se relaciona com Deus. Então foi isso que eles quis ensinar para ele. Jesus explicou para os discípulos. E teve outras ocasiões mais que Jesus teve confrontos com os próprios fariseus. Jesus nunca foi lá e gritou com os fariseus. Não, e quando ele disse, olha, vocês são... E quando Jesus foi confrontar diretamente com os fariseus, porque ele estava próximo dele ser crucificado. A única forma de poder os fariseus levar Jesus ao Calvário, à cruz, seria um confronto, porque iria provocar eles. Ouviu com a sabedoria do Senhor? Antes disso, vocês vão ver que Jesus não confronta com os fariseus. Ele prefere o quê? Ele vai, sai, ele foge. Não é assim mesmo? Ele vai, ele se afasta. Quando eles começam a falar, ele fica quieto, vai embora. Mas quando chega próximo dele ser crucificado, de ir para a cruz, ele começa a confrontar os fariseus, os escribas. Porque ele sabia que era a única forma deles fazerem e todas as vezes não conseguia. Até que um dia aconteceu de Judas trair ele e ele ir para o Calvário. Aí sim aconteceu o fato. Então é isso que temos que aprender. Aprender a saber lidar com as adversidades. Jesus, ele é o padrão para nós fazermos isso. Quando Jesus estava precisando fazer alguma reflexão que ele fazia, ele ia para um lugar isolado, ele sozinho, e ficava ali falando com Deus. Ele está dizendo o seguinte, a única forma de nós conseguirmos alguma coisa ou resolvermos o nosso problema é nos isolarmos às vezes e irmos falar com o nosso Pai. Então, quando ele fala que ele é o caminho, ele está dizendo assim, esse é o caminho que vocês têm que tomar. Eu sou a referência de vocês. Vocês vão ver que todas as vezes que você vai ler nas epístolas, nas cartas, a partir de Romanos, todas elas falam assim, olha, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque a referência sempre será Jesus Cristo. E quando nós fugirmos dessa referência, aí sim, vamos tomar atitudes erradas. Então ele está falando aqui. Ele está dizendo para Filipe o seguinte, Filipe, você não tem aprendido comigo. Eu sou a referência do Pai, eu sou o encarnado Pai no meio de vocês. E mais abaixo aqui, no versículo 14, olha o que ele fala. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. É simples. Eu sou a referência, o nome. O nome de Jesus é um nome que estremece qualquer inferno. Uma vez, eu não lembro qual foi o irmão, mas eu vi que ele me comentou, né? Que foi expulsar o demônio, abrindo o Salmo 91, quase apanhou do demoniado. Né? Quase levou mesmo. Por quê? Porque não é isso que expulsa o demônio.
antes de tudo, eu volto a falar da resposta de Jesus para os discípulos. Se você tem relacionamento com Deus, se você vive uma vida de consagração a Deus, isso é o que eu falo, você aprendeu a mortificar a sua carne, é muito fácil trabalhar com isso. Não existe nada disso. É claro que existe aquelas pessoas que gostam de brincar com a gente. Uma vez, um dia na igreja, estava lá todo mundo, sai demônio, estou lá olhando aquela situação toda, uma turma de gente rodeando o cidadão, expulsando demônio, monedas. Eu disse, pera, gente, dá licença, por favor. Aí eu entrei no meio, por favor, você faz. Não faça aqui. Olhei para a cara dele assim, olha para mim. Ele olhou para mim, meu querido, ele está embriagado, por favor, leva ele lá para trás lá, e sossega o facho dele lá atrás. Entendeu? Uma coisa boba. Teve uma vez que uma pessoa entrou na igreja, irmãos, toda vez era assim, ela chegava e eu botava a mão, ela caía. Aí eu lá, sai demônio lá. Aí a segunda vez. Na terceira vez, você dizia, hoje não vai cair não. Hoje não vai cair. Ai, pastor, eu quero ir em oração. Está abençoado em nome de Jesus. Pode ir lá para trás agora, irmão. Amém. Capô. Nunca mais ela... porque tem pessoas que se deixam levar por situações. E nós temos que aprender isso. Jesus sempre fazia isso. Ele nunca via que existia um espírito maligno. Quando ele via, existia casos que a enfermidade era um demônio. E ela expulsava o demônio. Porque o problema estava no demônio. Mas muitas vezes, o problema não estava exatamente no demônio, estava no pecado. O que ele fazia? Quando alguém vem à frente, os teus pecados estão perdoados. Tem coisas que às vezes a gente tem que aprender com Jesus, que para lidar com situações, às vezes, temos que tratar do problema do pecado daquela pessoa. Não vai adiantar você ficar, sai, que não vai sair. Existe um histórico, existe algo que a qual prende aquela pessoa que não vai de maneira alguma, em nome de Jesus, sair não. Tem que ser tratado. Aí que entra, né? Entra a paciência, entra a perseverança de estarmos trabalhando com essas pessoas. Estou pregando isso aqui, irmãos, porque pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Aprender essas lições que a qual Deus nos dá. E esquecer essa ideia de que nós temos alguma coisa. Não temos nada. Mas nós temos somente o nome de Jesus. É Ele que vai dar a solução para essas pessoas. E quando Deus mostrar para vocês alguma coisa, e Deus colocar em vocês em lares, vocês vão ver o quanto, né, que às vezes aquele trabalho, vocês vão perceber e vão ver que aquele trabalho não é um trabalho que vai terminar hoje. É de longas datas. É um trabalho que você vai precisar ter paciência. E quantas vezes Jesus trabalhou assim? Jesus, ele às vezes pode usar uma coisa tão insignificante para nós, que é, talvez, cuspir numa terra e botar nos olhos de um cego. Pode acontecer isso. Não que a questão de alguma coisa, da campanha, seja o que for que a gente usa hoje, vai dar uma solução. Mas tem pessoas que só se prendem também a isso. E elas precisam, né, que a gente abra essa exceção para algumas pessoas, para que elas possam também ser curadas. Vamos fazer uma campanha na sua casa de oração. Vamos fazer uma campanha disso na tua casa, para a gente orarmos lá na tua casa, intermédio dessa ação, desse problema. Porque às vezes o problema... Eu entrei numa casa uma vez, que a pessoa tinha um problema sério um problema lá de doença braba, lá que perdia o sentido e tal. E aí Deus falou comigo, se acontece isso com ele, porque tem algo dentro da casa dele que está dando legalidade a Satanás e seus demônios para poder fazer isso na vida dele. Aí eu perguntei a ele, tem alguma coisa assim, indiferente aqui na sua casa, que assim assado, expliquei para ele. E aí ele relutou, falou que não sabia, até que achou um negocinho lá que eu não posso falar, que isso vai para YouTube, né? Então a gente prefere não mexer com essas coisas. E aí eu peguei aquele objeto que
estava na casa dele. E o primeiro ralo que eu achei no meio da rua, joguei dentro, né? Porque joguei lá dentro, acabou. E a partir daquele dia, nunca mais ele foi curado. Isso é verdade. Ele foi curado e liberto naquele dia. Então, tem coisas que às vezes não é simples, mas são coisas que Deus pode, e isso precisa de uma atividade, de relacionamento com Deus, precisa de uma vida de jejum, que o que eu falo é de consagração a Deus, para que você possa entender naquele momento o que você tem que fazer para expulsar aquele demônio. Porque tem demônios que não saem assim. São demônios teimosos. E nós temos que ter discernimento para poder agir na vida dessas pessoas. Então, a mensagem de hoje é para que a gente possa entender isso. Para que a gente saia daqui hoje ciente do que Deus quer colocar em responsabilidade para a gente. E com certeza vamos deparar com essas responsabilidades. E quando chegar lá, o pastor não vai estar perto de vocês. Mesmo porque também Deus é tão bom que botou o pastor bem longe de vocês, né? Até o pastor chegar. Ou talvez o pastor não vai nem chegar, porque está trabalhando, né? Ontem eu fiquei triste. Acordei hoje muito triste. Acordei hoje. Eu fui trabalhar muito chateado. Por quê? Porque lá no trabalho eu tenho que abaixar o volume do celular. Para poder não ficar perturbando na hora que eu tô andando com o carro. E cheguei em casa hoje tão cansado, a gente vai para cá, e esqueci de aumentar o volume do telefone para colocar em natural. E acordei hoje com a ligação da minha mãe, com a mensagem da minha mãe e com a ligação da minha sobrinha, né? Que minha mãe passou mal ontem. E eu tinha ido lá mais cedo para saber se ela queria que eu levasse ela para o UPA, e ela falou que estava bem. Eu fui embora para casa e deixei o celular lá e não mexi no celular mais, né? E esqueci de aumentar o celular. Então fui trabalhar, sabe, muito triste com isso. Meu Deus do céu, minha mãe. E se acontece alguma coisa com a minha mãe? Misericórdia. O que eu ia viver? Como é que ficaria a minha cabeça, né? Também que ela precisava de mim. E aí, graças a Deus, eu insisti lá, mandei mensagem para minha sobrinha, para saber como é que foi. Aí, graças a Deus, Deus abençoou, né? Que ela ali conseguiu falar com o namorado dela. Ele foi lá e levou ela para o UPA. Mas são lições que a gente aprende, né? Lições que a gente aprende. Que todos nós temos que aprender, né? O veículo, né, do nosso smartphone, ele também tem um poder muito grande de abençoar vidas, como amaldiçoa a vida, mas também abençoar vidas, de atender vidas quando estão precisando da gente, né? E Jesus, naquele tempo, ele não tinha smartphone, mas ele sempre estava pronto para poder ajudar as pessoas. Nunca Jesus rejeitou um pedido, né? Ele, até mesmo aquele centurião, falou: olha, vamos lá em casa, porque meu criado está assim lá em casa, eu vou na tua casa te curar. Ele: não precisa ir, fala a palavra, ele vai ser curado. E assim foi. Quando Jesus chega ali, naquele mar próximo ali, aquela região, vem Jairo, desesperado. Ele era uma pessoa de elite, chefe da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, e ele desesperadamente pede ao Senhor para poder ir na casa dele. Jesus não perde tempo: vou lá na sua casa, né? Então Jesus estava sempre pronto para abençoar vidas, e nós também precisamos estar pronto a cada dia para abençoar vidas. Tem pessoas que vão orar ou ligar para você. Não vou ligar para mim, vou ligar para vocês, para pedir ajuda, socorro. Essa mensagem hoje, eu creio que ela seja muito profética para mim e para todos nós aqui. É como Deus dizendo para a gente: olha, se preparem, porque vai existir pessoas que vão precisar de nós, de vocês, e vocês precisam estar preparados para qualquer hora da noite, ou qualquer minuto, ou qualquer momento, estarem prontos para atender essas pessoas que vão estar precisando de socorro. Inclusive, até a
ponto de suicídio. Já passamos por isso, né, de ajudar pessoas dessa forma. E estamos dispostos ainda a continuar. Igreja, como nós falamos inicialmente aqui, não é somente sentar numa cadeira simples, de um salão como esse. Igreja precisa estar preparada para trazer a diferença para a sociedade. Hoje, algumas pessoas foram para o além. Sabemos nós se eles deram tempo para se salvar ou não, e a gente não tem mais aqui o poder de julgar ninguém, se foi para o inferno, para o céu, não temos esse poder. Quem sabe é Deus. Mas não devemos olhar para as familiares, olhar para essas vidas como um aprendizado. Poderia eu poder ajudar essa pessoa a não passar por situação dessa forma? Poderia eu estar lá, né? Mas às vezes eu me deixo levar pela minha mesmice de vida e às vezes pessoas que estão próximas de mim vão passar para o outro lado sem que eu esteja preparado para poder ajudar essas pessoas. Eu louvo a Deus, né? E vamos terminar agora com esse testemunho que eu quero dar para os irmãos, para poder servir tudo para a gente fechar o pacote da nossa mensagem hoje. 3 pessoas passaram por nós lá na igreja e essas 3 pessoas, elas nunca foram muito, como podemos dizer, muito favorável a pastor, né? O esposo da irmã Evanilda, né? Ele não gostava de pastor. E Deus nos levou até ele. E Deus deu graça para que eles pudessem nos respeitar e nos ouvir. Morreu salvo. Teve uma pessoa lá que ele era uma pessoa alcoólatra e ele foi levado por um irmão lá na igreja e eu me lembro até hoje que eu pregando, quando eu tô pregando aqui, ele parava o culto, sabe, irmãos Anjos? Sabe, irmão Vânia? Parava o culto, pastor, eu quero falar. Aí eu pegava o microfone, dava na mão dele para ele falar, aí ele falava lá na frente, quebrava protocolo, porque o protocolo da igreja qual é? Só quem pode falar é crente, né? Ele não era crente que falava, eu deixava ele falar. Eu ia dar estudo na casa dele, se tinha uma hora de estudo, ele falava 59 minutos. Eu só tinha um minutinho para falar só. A mulher desse pastor, o irmão, fala, deixa o pastor falar assim. Eu falei assim, não, deixa ele falar. Deixa ele falar. Ele falava. Então, estudando essa conclusão. Morreu salvo. O outro tinha um problema sério de um espírito demoníaco, que uma vez ele chegou na igreja e eu vi que não era para poder fazer nenhum exorcismo lá de expulsar demônio. Depois ele foi para casa falando que eu era um pastor que não tinha poder. Eu, fazer o quê? Então, se ele não falar que não tem poder, tudo bem. Realmente está certo, né? Eu não tenho poder, né? Mas aí demorou algum tempo, ele me liga, esse pastor, eu preciso de ajuda. Sim, agora vamos conversar. Aí eu conversei com ele, olha, esse tipo de opressão demoníaca não se expulsa, sai demônio. É você que tem que trabalhar para expulsar esse demônio. E aí, fizemos a campanha no monte, né? A campanha de monte, foram 7 dias de oração lá no monte, e eu acompanhando ele, só, o que eu posso fazer por você é o seguinte, é te acompanhar até o monte. Mais do que isso, eu não posso fazer mais nada. Eu vou ser apenas seu acompanhante no monte, você vai lá e trabalha, e Deus vai trabalhar na tua vida. E aí, fomos lá, 7 dias, e, pra você ter uma ideia, 3 dias, na 3ª semana, Deus olha para mim e fala assim, olha para ele, eu vou levá-lo para a minha glória. Aí eu briguei com Deus, sabe que não, assim, não leva o menino não, deixa ele com a gente aqui, não vai brigar com o menino não. Briguei. Bom, para resumir, porque a história é muito longa, conseguimos terminar as 7 semanas no monte. Foram 2 meses em oração com ele, no monte. No 8º dia, né, que ele dizia ele que ia iniciar, na 8ª semana, perdão, que ele dizia ele que ia iniciar a campanha, no sábado ele falece, ele morre. Foi triste? Foi, mas Deus fez a obra. É o que Deus está dizendo para a gente, não podemos perder oportunidades que Ele nos dá
para abençoar vidas. Jesus é o caminho, ele é o padrão de mostrar para mim, para todos nós, que todo aquele, ele falou isso, né, no capítulo 6, versículo 37 de João, todo aquele que o Pai trouxer até a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. É isso. Deus traz pessoas para a gente, é para que nós possamos abençoar essas pessoas. E não podemos, de hipótese alguma, jogá-las fora. Ao contrário, agarrar elas enquanto podemos agarrar. Então, ele é verdade. E quando ele diz que ele é verdade, ele diz assim, olha, não existe outra palavra além dessa. Não existe nada. Não é a minha palavra que vai convencer as pessoas. É a palavra de Jesus que vai convencer as pessoas. Ele é a vida, quer dizer, ele é o centro de tudo que existe neste mundo. Não existe nada fora que a qual não exista, que Jesus é o que dá a vida. E se ele é a vida, então vamos pregar esta vida para as pessoas lá fora. E ele falou aqui no capítulo 7, versículo 38, Jesus disse, olha, né, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quer dizer, leva a palavra para que eles creiam em mim, para que a vida venha a ingerir, ou venha fluir nas suas vidas. Então, amados, não vamos pensar, não vamos agir como agiu Tomé, não vamos agir como agiu Filipe, mas vamos pensar e vamos ver Jesus não como apenas um rei, um senhor, apenas um sábio, um grande profeta, mas Jesus foi tudo isso e ele é mais além. Ele é Deus, ele é o Emmanuel, é o Deus conosco. Um dia, como nós já ouvimos aqui já, pela irmã Vânia, o irmão Néris e o Oswaldo, os irmãos, de alguma forma, falaram que hoje o culto foi dentro desse assunto, e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Como a Bíblia fala que nós seremos como anjos. Sempre lembrando, né? Nós não vamos ser anjos não, tá, gente? Não pense se você vai ter a asinha, que ninguém vai ter aquela asinha, não. Esquece a asinha, tá? Mesmo porque também ninguém diz que anjo tem asinha, né, irmão? Não sei por que onde inventaram isso, né? Nunca vi isso, né? Porque só porque voa, para voar não precisa ter asa, né? Mas seremos como anjos, quer dizer que ele vai nos trazer para ele igual a ele. Jesus foi a referência, a ressurreição de Jesus foi para nos demonstrar como seremos após ele voltar para nós. Então vale a pena nós lutarmos por essas vidas. Vale a pena nós, às vezes, sofrermos por essas, ou sacrificarmos por essas vidas. Porque tenho certeza que esse é o caminho. É aquilo que Jesus nos trouxe e que Jesus nos deu. Foi a sua palavra. Vamos agarrar ela. Porque eu tenho certeza que o sentido do mundo é um sentido fútil, um sentido inativo. É um sentido que nunca vai trazer nenhuma solução para a gente. Traz alguma solução? É o que eu falei, você trabalha 30 dias. Fica um mês, né, irmão? Vai receber um salário, né? E qual é o sentido depois? Esperar outro mês. E assim vai. Você vai aqui, vai ali, você vê que o mundo em si não te traz nenhuma estabilidade de sentido de vida. Mas Jesus nos traz. E Paulo e João diz na sua carta, lá no capítulo 5, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Então nós temos a vida, porque Jesus é o sentido da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Domingo estamos aqui em nome de Jesus às 18 horas, tá bom, amados? 18 horas. Não vamos perder o foco não, tá? 18 horas. E na outra, os cultos lá, consciente, né? Está estabilizado. 15 em 15 dias. Por enquanto, né? Se mudar a história, vai ser toda segunda-feira, né? Para poder estar como está começando agora, para poder não
né? A gente vai 15 dias. Então, segunda-feira não tem, mas na outra tem. Meu Vânia, eu vou te mandar aquele negócio, tá, meu irmão? O negócio é que tá complicado por enquanto, é muita coisa nessa cachola. Sabe como é que é homem, né? Homem só sabe pensar uma coisa, né? Então vocês. Então a gente não. Né, irmão Neres? Eles querem, sabe, jogar para. Eles acham que são elas. Aí fica cobrando a gente, sabe, irmão Neres? Pensando que a gente vai ficar aqui. Eles esqueceram que somos diferentes. Né? Várias caixinhas, nós só temos uma. Então tem que ser com calma, né? Com calma, paciência. A gente vai chegar. Ah, tá. Vamos tirar as ofertas, então? Deixa eu cantar um hino aqui, então. Cadê a guitarra, Sil? Que é perigoso. Também. Vamos pôr de pé, então, vamos? Aí depois do louvor a gente já vai orar pelo final já. Cada vez que a minha fé é provada. Oi? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Grande é o Senhor, eu digo de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, Senhor, que tem nos concedido nos dado, segundo a tua palavra e a tua vontade. Nos conduz debaixo da sua paz e segurança.
Oramos para esse bairro, Senhor. Oramos por Chaperó, Parque Primavera, Graba A, Graba B, Graba C, Senhor. Que assim o Senhor venha, Deus, trabalhar em corações nesse lugar, Senhor. Se for preciso, nos leve até essas pessoas, ou traga-os até nós, ó Pai amado. Queremos conhecê-los, conhecer os oprimidos, os sobrecarregados, os oprimidos. Queremos conhecer essas pessoas para poder trazer a palavra da vida eterna, a palavra da verdade, a palavra do caminho, a palavra da vida para essas pessoas, ó Deus. Nos abençoe, nos revele, Pai amado, que são essas pessoas que estão ao nosso lado, que precisam dessa libertação. Nos leve até esses sobrecarregados, nos leve até esses oprimidos, essas pessoas, ó Pai, para que nós possamos trazer essa palavra. Nos abençoe, Pai querido, também para os nossos lares, abençoa a nossa cidade, abençoa, Deus, os nossos parentes, abençoa, Deus amado, por aqueles que estão também ao nosso redor. Abençoa, irmão Vete, ó Pai amado. Abençoa, Pai amado, os nossos filhos, os nossos netos, ó Pai. Assim, colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós. Dizemos juntos, amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, ou pelo Deus, Deus abençoe em nome de Jesus, amados.